Meus irmãos, livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Nós leremos os versículos de 7 a 9. Livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9. E eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, pois voltaremos algumas vezes no texto durante a exposição. Livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo de 7 a 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida nesse instante, e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que nós aprendamos sobre ela, e sejamos alimentados, e assim vivamos para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não precisa responder, mas quem está tendo dificuldade em sua vida? Você tem passado por dificuldade? Você tem passado por aflição? Você tem passado por problemas diversos? Você tem estado angustiado? Você tem passado por perseguição das mais diversas possíveis? Então essa palavra é para você. Essa palavra é uma palavra de conforto, pois nós tentaremos responder o motivo das dificuldades pelas quais nós, povo de Deus, passamos. E ao responder às dificuldades pelas quais nós, povo de Deus, passa, nós veremos 3 atitudes de Deus para com o seu povo. A primeira atitude de Deus para com o seu povo é que Deus fere o pastor. A segunda é que Deus dispersa o rebanho. E a terceira é que Deus prova o seu povo. Meus irmãos, contextualizando, o profeta Zacarias viveu por volta do ano 500 antes de Cristo. Ele é contemporâneo de outro profeta chamado Ageu. O povo de Israel havia ficado 70 anos exilado na Babilônia, e agora o povo estava voltando para a terra de Jerusalém, após 70 anos de servidão. E eles tinham um objetivo muito específico ao retornar, que era restabelecer ou restaurar o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que levou esse povo cativo. Só que o povo, ao retornar para a terra de Jerusalém, eles não estavam muito preocupados em fazer as coisas para Deus, e sim para si próprio. Então eles se preocuparam em arrumar suas casas, restabelecer os seus negócios, restabelecer a sua família, e foram ignorando a questão da restauração do templo. E aí Deus levanta esses 2 profetas, que são contemporâneos, Zacarias e Ageu. Dentre das diversas profecias que Zacarias fez, aqui está a que nós lemos. É uma das tantas profecias que ele fez. Então, meus irmãos, primeiro ponto é entender que Deus fere o pastor. O que isso significa? Vejam logo no início do texto, que diz assim: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Uma breve ilustração, meus irmãos, para nós entendermos essa passagem, que não é tão simples de se entender. Pensem em um fazendeiro. O fazendeiro tem um filho amado e único. Esse fazendeiro só tem esse filho. E esse filho é responsável por cuidar do gado desse fazendeiro. Uma grande fazenda com muito gado, e esse filho comanda, coordena, pastoreia, cuida desse rebanho de gado. E para
cuidar desse rebanho, esse filho precisa de um armamento. Vamos supor que ele use aí uma espingarda para cuidar do rebanho. Em certo momento, o fazendeiro, pai, dá uma ordem para a espingarda, para que ela fira o seu filho e o mate. Já vi alguns rostos com uma reação de tensão. É um caso complicado. Só que foi isso que aconteceu aqui, meus irmãos. Deus, aqui chamado o Senhor dos Exércitos, dá ordem para a espada ferir o seu pastor, o seu companheiro. Então nós vemos que é claro que esse pastor aqui se refere a Jesus Cristo. E nós vemos que é um plano, ou que é o plano de Deus, sempre foi, desde a eternidade, que o seu filho morresse. E por que é que o seu filho precisava morrer? Por uma causa que nós devemos olhar para Cristo e para Deus a partir de hoje de uma maneira diferente. Cristo morreu, a ovelha morreu, o pastor morreu, para que nós não morramos. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu para pagar a dívida que era nossa. Então este foi o motivo pelo qual Deus matou o seu filho. Então a primeira atitude de Deus é: Deus fere o pastor. E depois nós vamos ver que Jesus Cristo aplicou essa profecia como tendo sido cumprida na pessoa dele mesmo. Então, primeiro, Deus fere o pastor. E por qual motivo? Para nos salvar. Isso tem um impacto muito grande em nossa vida. Porque ao reconhecer isso, nós devemos olhar diferente para Cristo. Diferente para Deus. Que, como diz em João, capítulo 3, versículo 16, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus morreu para nos trazer a salvação. E aí nós vemos que há uma consequência desta morte. Acompanhem aí, no capítulo 3, versículo 7 ainda, no versículo 7 ainda. Contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. As ovelhas ficarão dispersas. Uma consequência natural do ferimento, da morte do pastor, é que as ovelhas ficarão dispersas. Imaginem você, na primeira ilustração que eu falei, se essa espingarda matasse o vaqueiro, aquele responsável pelo rebanho, e as vacas estivessem pastando fora de um curral, elas ficariam dispersas. Elas perderiam aquele que dá comida a elas, que dá água a elas, que leva ela aos pastos, e ficariam dispersas, ficariam confusas, ficariam sem saber o que fazer. Essa é uma consequência lógica da morte do pastor. Eu peço que vocês abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Esse texto é logo após a morte, aliás, é um pouco antes da morte de Cristo. Vejam o que ele diz. Então Jesus lhes disse aos seus discípulos: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essa profecia de Zacarias se cumpre em Jesus Cristo, mas tem aplicações para nós, como nós estamos vendo e vamos continuar vendo durante a exposição. Então, Jesus Cristo, quando ele morreu, houve realmente uma dispersão dos seus discípulos. Os seus discípulos ficaram com medo, os seus discípulos ficaram sem rumo, eles se esconderam. O apóstolo Pedro, inclusive, negou a Cristo 3 vezes, e eles não sabiam o que fazer. Foram e se esconderam, por causa da morte do pastor. Para que vocês entendam como funciona essa questão da dispersão, pensem nas Forças Armadas, por exemplo. Nas Forças Armadas você tem 2 grupos, grupo de praças, grupo de oficiais. Os praças são aqueles que cumprem as ordens, e os oficiais são aqueles que dão as ordens. E cada um tem a sua insígnia, cada um tem o seu sinal que identifica
qual é a sua hierarquia dentro da força armada. Então você tem um símbolo que identifica um soldado, outra um cabo, outro um sargento, e você vai ter um símbolo que identifica o tenente, o capitão, o major, o coronel. Em uma guerra, esses sinais, eles são tirados, eles são escondidos. Por quê? Porque para o inimigo, o oficial ele vai ser muito mais visado. É o oficial que eles vão buscar eliminar. Por quê? Porque eles sabem que se eles eliminarem o oficial, que é o comandante ali daquela pequena fração de tropa, a tropa vai ficar dispersa. A tropa vai ficar sem comando. A tropa vai ficar perdida. Vai ser desbaratada. Então é por isso que eles vão visar aquele que é o oficial. Então é mais ou menos o que aconteceu aqui. O líder, o pastor, aquele que levava o rebanho, aquele que cuidava do rebanho, foi ferido e o povo ficou disperso. Só que, observem aí no final do versículo 7. As ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Ou seja, meus irmãos, o pastor seria ferido, mas os pequeninos não seriam ignorados. O que isso significa quando diz que volverei a mão para os pequeninos? É que Deus estava estendendo a sua mão para os pequeninos. E o que acontece? Quando Jesus Cristo ressuscitou, aquele povo, aqueles seus discípulos que estavam dispersos, foram de novo reunidos em torno do bom pastor. E essa reunião que eles tiveram com Cristo fez com que posteriormente, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, aqueles discípulos ficaram tão unidos que, exceto João, todos os outros morreram de maneira terrível. Uns partidos pelo meio, outros crucificados de cabeça para baixo e assim por diante, outros queimados e assim por diante. E todos não mais fugiam como fugiram quando Jesus morreu, mas depois que Jesus ressuscitou, eles estiveram juntos. Isso, meus irmãos, para nós é muito encorajador, porque depois que Jesus Cristo ressuscitou, nós fomos reunidos como seu rebanho, e agora, da forma como Zacarias diz aqui, que o pastor seria ferido e o rebanho seria disperso, isto já não mais acontece como aconteceu naquela época. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Cristo ascendeu aos céus, Cristo reina. Cristo está reinando nesse instante, junto com aqueles crentes que já morreram, estão junto com eles. E onde um dia nós estaremos, pela graça de Deus. Então nós não seremos mais abandonados nesse sentido de ficar sem o bom pastor. O bom pastor ressuscitou, está nos céus, reinando, dominando sobre todas as coisas. Então primeiro nós vimos que Deus fere o pastor, e nós vimos o motivo disso e as consequências disso. Agora nós vimos que Deus dispersa o rebanho, para depois o reunir aos pés de Cristo. E isso tem impacto também muito grande na nossa fé, na forma como nós vemos. Mas no terceiro ponto, é que Deus, Ele prova o rebanho. Observem aí, a partir do versículo 8, o que diz a palavra de Deus. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Está ligado com o versículo anterior, versículo 7, quando diz que Deus estende a mão para os pequeninos. E aqui nós vemos que pela profecia de Deus, 2/3 da terra seriam mortos, mas 1/3, ou seja, um remanescente fiel, Deus estenderia a mão e esse 1/3 seria preservado. Esse 1/3, meus irmãos, é o povo de Deus. O povo de Deus, ele é protegido por Deus. Deus não deixa os pequeninos, Deus não deixa nós, seu povo, numa situação de dispersão. Ele nos reúne debaixo dos seus braços. Deus nos reúne e tem misericórdia de nós. E aí nós vamos ver uma coisa bem interessante a partir daqui. Porque assim, nós vimos que o pastor morreu. Nós vimos que o rebanho foi disperso. Agora nós vemos que 2/3 morreram. Sobrou aquele 1/3, o povo de Deus. E aí o que nós pensamos?
agora vai vir a tranquilidade. Agora nós seremos amparados por Deus e teremos aqui uma vida bem tranquila. Mas não é isso que acontece. Continuem a leitura aqui, junto comigo, a partir do versículo 9. Vejam que a terceira parte restou nela, versículo 9. Farei, aqui é Deus dizendo, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. É de assustar um pouco, não é? A gente pensa que aquele 1/3 que foi salvo, agora vem provação para ele. Não veio algo tranquilo, pelo contrário. Deus diz que aquele 1/3 que ele salvou, que ele estendeu a mão, ele passará esse 1/3 pelo fogo. O fogo, meus irmãos, no Antigo Testamento, está relacionado com muitas coisas, dentre elas com justiça, mas também com purificação, com renovação, com juízo. Então o fogo aqui, Deus está falando que aquele povo que restou, Deus mesmo vai passar esse povo pelo fogo. E aqui continua dizendo que vai passar pelo fogo e ele vai purificar como se purifica a prata e provar como se prova o ouro. O que isso significa? Antigamente, no tempo do Antigo Testamento, para você tirar a prata ou o ouro do material bruto, você precisava do fogo para isso. Então você pegava uma grande pedra, vamos supor, um grande conjunto de prata junto com outras impurezas, você quebrava esse material, seja ele com prata, seja com ouro, pegava aqueles pedaços, colocava num recipiente, geralmente de cerâmica, e levava isso a um forno. Geralmente ficava 5 dias esse material no forno. Um forno de altas temperaturas. E a alta temperatura desse fogo fazia com que o material derretesse, ou seja, a prata e o ouro derretessem. E eles se acumulavam no fundo desse recipiente, enquanto as impurezas ficavam ao redor. E dessa maneira, a pessoa poderia retirar a prata e o ouro pura. Então o fogo, o calor fazia com que o material fosse limpo de suas impurezas. Quando diz aqui que ele purificava a prata, era nesse sentido. Quando diz que provava o ouro, é a mesma maneira, porém você está provando se aquele ouro ele é bom ou ruim. Lembre aí, numa época em que as pessoas compravam as coisas, às vezes, com o próprio ouro. E se você recebesse esse ouro, você não sabia se o ouro era de qualidade ou não. Você poderia receber 1 quilo de ouro, onde metade era de impurezas. Então, como é que você provava? Como é que você via se esse ouro ele era de qualidade? Você levava ele ao fogo, e quando ele derretesse, quando ele chegasse em altas temperaturas, as impurezas apareceriam. Então, quando Deus diz que levaria o seu povo para o fogo, para o provar e para o purificar, aqui é o processo de santificação pelo qual nós estamos passando. Desde o momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos em um caminho de santificação. Esse caminho de santificação é o caminho pelo qual nós vamos avançando na vida e eliminando, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o pecado que também habita em nós. A ideia é que você, se converteu hoje, daqui a 30 anos, você não seja o mesmo de 30 anos atrás. A ideia é que você avance nesse sentido, eliminando os pecados que ainda restam em nosso corpo, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos provados, para que nós sejamos cristãos cada vez mais fiéis a Deus, cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. E assim nós vamos sendo purificados. E é Deus quem nos purifica. E qual é a lição que nós tiramos disso? É que, embora nós passemos por diversas tribulações em nossa vida, diversas dificuldades, diversas perseguições, em nosso país não temos perseguições físicas a princípio, mas no mundo o povo de Deus é muito perseguido, morto, preso.
Mas aqui nós temos a perseguição moral. Se você disser que é crente em algum lugar, você pode sofrer diversos preconceitos por conta disso. Então, embora nós passemos por diversas dificuldades em nossa vida, diversas provações, isso tem um motivo. O motivo pelo qual o povo de Deus passa por dificuldades, aflições, tribulações, é que Deus está nos provando e nos purificando. É por isso que Tiago, na sua epístola, vai dizer que nós temos que ter por motivo de toda a alegria passarmos por diversas provações. Vejam que ele coloca na mesma frase duas coisas interessantes: diversas e alegria. Então ele nos coloca numa situação em que nós devemos estar alegres por passarmos por diversas provações, porque assim nós estamos sendo santificados. Você pode reparar, meu irmão, que quando você está passando por alguma dificuldade tremenda, é o momento em que mais você busca Deus. Quando você descobre uma doença, quando alguém da sua família está doente, quando você é demitido do seu emprego, quando coisas ruins acontecem na sua vida, é o momento em que mais você procura ficar próximo de Deus. É o momento em que mais você ora, é o momento em que mais você lê a Bíblia, é o momento em que mais você vai à igreja, é o momento em que mais você busca comunhão com Deus. Ou seja, passar por provações é Deus chamando a sua atenção, dizendo: volta para mim, me adore, eu sou Deus. E muitas vezes as pessoas, elas passam por dificuldades e ao invés delas buscarem mais a Deus, elas se afastam, elas ficam com raiva de Deus. Mas, meus irmãos, Deus continua sendo Deus, independente de você fugir dele ou não. Então, o mais sensato, o melhor que nós devemos fazer é, se passarmos por dificuldades e tribulações e provações, é nos voltarmos a Deus. Pois nós sabemos que podemos passar pela maior dificuldade possível em nossa vida, mas Deus estará conosco, como nós vimos. Deus estende a mão para os pequeninos, Ele não nos abandona, Ele está conosco, seja em momentos felizes da nossa vida, seja em momentos difíceis da nossa vida. Acompanhem o final aqui, meus irmãos, que vocês vão ver o seguinte, que depois dessa provação, depois dessa tribulação, depois de ser provados pelo fogo, depois de ser limpos pela impureza, há uma consequência. Vejam no final do versículo 9 o que vai acontecer. Eu vou ler um pouquinho antes para ficar dentro do contexto. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela, ou seja, aquele 1/3, a terça parte, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Então veja, voltamos a Deus quando estamos passando por dificuldade e nós invocamos o seu nome e Ele responde dizendo que Ele a ouvirei. Direi: é meu povo. E aquela terça parte provada dirá: o Senhor é meu Deus. Essa é a consequência que nós devemos buscar. Tendo passado por dificuldades, passando por tribulações, devemos voltar a Deus, invocar o seu nome, reconhecer que o Senhor é nosso Deus, e Ele ouvirá a nossa oração, e Ele dirá: este é o meu povo. Este é o meu povo. Vejam que interessante, meus irmãos, o que diz no livro do profeta Oséias, onde Deus estava julgando o seu povo naquela situação, e ele vai dizer 3 coisas ao povo, lá no livro do profeta Oséias. Ele vai dizer para o povo o seguinte, se vocês quiserem anotar ou acompanhar, Oséias, capítulo 1, os versículos 4, 6 e 9. Deus vai dizer o seguinte: dá nome aos seus filhos. Deus dizendo a Oséias que tinha tido relação com uma moça de procedência duvidosa. Dá nome aos seus filhos. O primeiro filho, nome, não meu povo. Depois, Jezreel, que significa espalhados. E 3, não amado. Lo-Ruhamá. Eram os 3 nomes que ele deu ao seu filho naquela situação de julgamento. Não meu povo, espalhados e não amado. E agora nós vemos com essa profecia de Zacarias,
que Deus restabelece essa situação. Para aquele que era chamado não meu povo, Deus diz: este é o meu povo. Para aquele que era espalhado, Deus reúne ao seu rebanho por meio de Cristo. E aquele que diz aqui que não amado, agora ele é amado por Deus, e Deus aponta que ele é o seu povo. Encerrando, meus irmãos, ou concluindo, nós vimos esta noite que Deus, ele tem 3 atitudes para com o seu povo. Deus fere o pastor, Deus, ele dispersa o rebanho, e 3, ele prova o rebanho. Nós vimos que Deus fere o pastor por amor a nós, para que nós sejamos salvos, e como aplicação para a nossa vida, reconheçamos essa grande obra que Cristo fez por nós, e nos humilhemos, voltemos a Ele. Na segunda, fomos dispersos por um motivo, para depois ser reunidos como povo de Deus. Então sejamos realmente povo de Deus e vivamos de acordo com o que Deus espera de nós. Vivamos para testemunhar aquilo que Cristo fez em nossa vida aqui na terra. Sejamos sal e luz aqui no meio desse povo ímpio pelo qual nós vivemos. E por fim, Deus prova o seu povo. Reconheça que as dificuldades pelas quais você passa na vida está sendo usada por Deus para te aperfeiçoar, para te santificar, para fazer com que você seja uma pessoa melhor aos olhos de Deus. Não para que você se orgulhe disso, mas para que você renda toda a honra, todo o louvor e toda a adoração a Deus, porque mandou o seu Filho e por causa do Espírito Santo que atua em você, pode fazer com que você seja santificado e mortifique o pecado que habita em você a cada dia. Vivamos, meus irmãos, dessa maneira e que Deus nos abençoe e capacite para isso. Meus irmãos, em resposta àquilo que Deus nos falou por meio das Escrituras, cantemos o hino de número 180,